Olá, pessoas, boa noite. Esse horário que eu estaria dormindo, mas estou aqui para falar com vocês sobre o tema da enquete que eu abri essa semana, que vocês responderam e muitas pessoas colocaram o seguinte: gostariam de saber a diferença. Tem pessoas que acham que sabem o que é psicoterapia e é triste saber que tem até psicólogos que não sabem, né? Então, vem só chegando, quem for chegando já convide outras pessoas e eu quero falar com vocês sobre a diferença, né? Fiz um rascunho rápido, então desculpem o horário, não é um horário típico de live, não marquei nada, mas acompanhando também outro perfil, que não é de psicologia, não é de terapias nem nada, tinha muitos relatos tristes, né, que eu ia lendo, e isso me deixou muito preocupada, gente, preocupada mesmo, porque tem, assim, se você não tem informação, você tem maior propensão a ser enganado. Mas se você tem conhecimento de causa, é mais difícil de você ser enganado. Então, até para esclarecer, né? Então, a dúvida é, você sabe a diferença entre psicoterapia, avaliação psicológica, ou como nós chamamos, né, de psicodiagnóstico, de MPC, de psicoterapia breve? E aí muitas pessoas falaram assim, que queriam aprender, né? Isso é tão bom, quando você está disposto a aprender também. Então, eu coloquei aqui um rascunhozinho só para não perder a linha de raciocínio e que fique claro para vocês. Eu vou colocar de uma forma simples, eu não vou aprofundar tanto, mas de uma forma simples e resumida para que vocês compreendam a diferença. E a partir de hoje vocês não se permitam mais ser enganados, que abra a mente de vocês também para que busquem ajuda profissional, né? Como a gente sempre diz, nem tudo é espiritual, nem tudo é transtorno mental. A gente tem que encontrar equilíbrio. Tem coisa que não é nenhuma coisa nem outra coisa, né? Mas é isso, gente. Então, pra ficar mais simples, o primeiro item que eu separei aqui... Pra quem não me conhece, meu nome é Neilde. Então, sempre presta atenção que meu nome não é Neide, Neilde. Eu sei que é um pouquinho diferente, é uma longa história, eu explico isso em outro momento. Mas o primeiro item que eu separei aqui pra vocês, acho que fica mais fácil, é sobre a psicoterapia breve, né? Porque, assim, muitas pessoas têm medo de procurar psicoterapia porque acham que vão ficar 5, 10, 20 anos em análise, né? Sendo analisadas. A gente usa até análise para uma linha teórica que eu vou explicar lá na parte de psicoterapia. Mas a psicoterapia breve depende da linha teórica e de qual for a sua queixa, qual demanda você levar para esse profissional, são de 10 a 20 sessões. Então, é breve, né? Tem que ser algo objetivo. Porém, tem demandas que não se atendem na psicoterapia breve. E que as pessoas às vezes também confundem quando a pessoa chega, por exemplo, numa crise, ou como vocês popularmente falam, chegam num surto psicótico. Quando tem essa intervenção com o psicólogo, gente, não é psicoterapia breve, tá bom? É um atendimento de urgência, que precisa, né, naquela intervenção naquele momento, mas não é um acompanhamento, não é psicoterapia breve, porque ela tem uma linha de raciocínio, é alguma coisa mais pontual, mais objetiva, e você trabalha em 10 a 20 sessões, dependendo da linha teórica. Até aqui, ok? Então, deixa aqui nos comentários se ficou claro para você sobre psicoterapia breve, ok? Não é para todo mundo que funciona, a pessoa tem que saber qual queixa ela quer tratar, que ela quer aprofundar, que ela quer mexer, né? Porque às vezes você vai com um objetivo. Não, eu quero falar sobre o meu relacionamento. Só que daí você, no meio do caminho, você tem outra coisa. Então, você já tá na 5ª sessão, por exemplo, e aí você vai fazer a psicoterapia de 10 sessões, pelo que você conversou com esse profissional e juntos, 10 sessões, ok, né? Ou então é um transtorno obsessivo compulsivo, 20 sessões, ok. O toque, geralmente, a gente da TCC que atende. E aí, 20 sessões pra gente trabalhar essa queixa. E aí você chegou na metade do caminho, você decide mudar sua demanda. Você percebe que você estava indo por uma linha, por um caminho, e aí você mudou tudo, vai deixar de ser a psicoterapia breve, que agora o seu tempo vai reduzir, vai encurtar. E aí não dá pra cobrar também o profissional que faça milagre, porque psicólogos não fazem milagres, nós não somos deuses, nós não temos essa perspectiva de sermos, né? Então, precisa saber, e aí você também observando se a sua demanda está sendo atingida, tá? Então,
Psicoterapia breve, ok, de 10 a 20 sessões, vai depender da linha teórica, que pode ser, né, a psicanálise ou a cognitivo-comportamental. Como a gente gosta de chamar, TCC. Outra coisa. O 2, psicodiagnóstico ou avaliação psicológica. A avaliação psicológica, ela é um instrumento restrito a psicólogos. Você tem que ter CRP, porque você precisa fazer a avaliação e os testes são comprados apenas por psicólogos. Apesar que está tendo uma resolução aí do STF que está querendo tirar isso da gente e é indevido, porque você, cada um no seu quadrado, né? Então, o advogado tem as suas funções, um fonoaudiólogo tem as suas, o fisioterapeuta tem o seu. Então, se cada um fizer a sua parte, não se meter o dedo do outro, todo mundo fica bem na história. Então, tem essa questão aí que parece que abre para mais uma área e estão alegando algumas coisas, mas não vem ao caso. Então, para que serve o psicodiagnóstico? O psicodiagnóstico não é psicoterapia. O psicodiagnóstico, ele serve para fazer a avaliação psicológica de uma pessoa, seja criança, adulto, adolescente, idoso, que está com uma hipótese diagnóstica, está com suspeita de alguma coisa. Então, por exemplo, você tem um filho pequeno que está ali na idade escolar, 7 anos, e se você está com suspeita, ou os professores falam, né, está com suspeita de TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Porém, o que acontece? Vai com essa suspeita, então, se o professor indicou, você precisa de uma solicitação, né, de um médico para fazer, se tiver convênio, precisa sempre da guia do médico, tem que ter assinatura e carimbo com o CRM, não pode ser outro profissional, não pode ser um professor, não pode ser um nutricionista, não pode ser educador físico, se for convênio. Se for particular, aí não precisa, né? Vocês sabem, é igual fazer exame de laboratório. Tem essa suspeita, mas é importante que sempre tenha um médico acompanhando. Por que, Neilde, tem que ter médico? Simplesmente porque quem fecha o diagnóstico é o médico. Então, essa pessoa, esse indivíduo, vai passar por uma bateria de testes. E é importante que fique claro que sempre na primeira sessão, às vezes até a segunda, a criança, né, ou esse não participe, se for com criança, que vai apenas os pais, os responsáveis, né, os adultos, porque a primeira sessão é feita o levantamento da história de vida desse indivíduo. Então, a gente vai associar o histórico de vida mais os testes. Não é uma coisa isolada da outra, desconexa. Tudo precisa desse complemento, desse combo, tá? Então, é importante que a criança não participe, porque às vezes você fica... Às vezes não, é sempre. Experiência. A pessoa trava, os pais travam na hora de responder algumas perguntas que nós fazemos da anamnese, né, do histórico de vida do nosso atendido. E assim, não são todos os psicólogos que fazem avaliação. É restrito a psicólogo, mas não são todos que fazem avaliação psicodiagnóstica, porque você precisa ter domínio de avaliação. Você precisa conhecer muito bem o teste que você vai aplicar, como que faz a aplicação, como faz a correção. Você precisa ter um prazo para dar esse laudo, que não é um prazo de 1 ano, né, nem de 6 meses, você tem um prazo, precisa fazer uma avaliação muito bem feita, bem acertada, porque se a avaliação não for bem aplicada, não for bem corrigida, a hipótese diagnóstica pode estar errada. Então é importante que o profissional tenha domínio. Eu, Neilde, não faço avaliação psicológica. A minha parte é habilitação e reabilitação. Ou seja, eu faço parte todo do processo terapêutico, né, psicoterapêutico, parte de habilitar, né, eu atendia crianças e adolescentes autistas, então precisavam fazer treinos, habilitar esse indivíduo. Ok, então você tem que respeitar também, não são todos os profissionais que fazem isso, não são todos os profissionais que avaliam, não são todos os profissionais que fazem essa parte. E muitas pessoas me procuram pedindo avaliação psicodiagnóstica, achando que eu vou cobrar mais barato. Se eu fizesse, eu cobraria, gente, o valor justo, porque é caro pra caramba. Você imagina que teste só psicólogo pode comprar. Então, não é uma coisa que tá aberta pra todo mundo. Logo, o custo já é mais caro. Só pode ser aplicado testes com... que tem que fazer registros, né? Com as folhas de registros originais. Você não pode fazer a folha de registro... com cópia, fotocopiada. Se você vai ser avaliado, né, tá no processo avaliativo, as folhas precisam ser sempre originais, coloridas, não pode, anota isso, em folha colorida, não pode ser preto e branco,
com cópia, às vezes tá um negócio apagado, não pode. Precisa ser sempre com folha colorida, os materiais, né, são originais, enfim. Então tem todo um custo ali. Geralmente os convênios não fazem a cobertura de avaliação psicodiagnóstica, né? Quem aplica geralmente são neuropsicólogos. E aí precisa ser feito particular, então o valor é um pouco acima mesmo, porque é algo muito sério, muito delicado. Quando o profissional que fez a avaliação finaliza, vai entregar um relatório com uma conclusão de laudo. Porém, esse laudo ele sempre vai ficar em aberto, porque ele vai fazer uma sugestão. E aí, quem vai fechar esse laudo? Ou o médico psiquiatra, ou o médico pediatra que solicitou, ou o médico neurologista. Então, por isso que é importante que o médico faça a solicitação, porque quem fecha o diagnóstico não é psicólogo. O psicólogo ajuda na elucidação dessa dúvida. Então, chegou com uma hipótese diagnóstica, o profissional, né, o aplicador, né, o avaliador vai fazer aquela bateria de testes, vai aplicar vários testes, e aí volta um relatório com laudo para que esse médico possa concluir e falar é ou não é, fecha ou não fecha. Às vezes o teste dá uma informação, mas o médico não fecha porque fica algumas incongruências. E não é porque o profissional aplicou o teste errado. Às vezes tem algumas falhas mesmo que não conseguem concluir, categorizar dentro daquele laudo. Então, assim, minha experiência prática, né? Eu trabalhei em clínica multidisciplinar que tinha uma equipe que fazia avaliação de crianças, né, que estavam suspeitas de autismo. E quando eu voltava para o médico não fechava o diagnóstico, porque dentro do que o DSM, que é o manual diagnóstico, né, que a gente usa, não conseguia caracterizar o autismo, faltava 1 ou 2 elementos para fechar. Então, se o médico fechasse, era um diagnóstico falso positivo. Então, tem que ter muita atenção nisso também. Então, tá com suspeita de TDAH, suspeita de, sei lá, borderline, depressão, vai fazer testes psicológicos, precisa ter esse respaldo, tá? Ah, Neide, mas eu passei com um psicólogo que eu preenchi algumas coisas e falou que eu tinha depressão. De novo, o psicólogo não fecha diagnóstico. Às vezes, depende da linha teórica, usa-se algumas escalas e protocolos para ajudar a entender melhor o quadro do paciente, mas quem fecha o diagnóstico é somente médico. Essa função não é do psicólogo. A gente jamais pode falar para você tem isso ou aquilo, entende? A gente pede que você busque um profissional. Então, quem me busca para avaliação já sabe que eu indico para avaliação neuropsicológica e falo, prepara o bolso, porque uma avaliação bem feita, ela não vai custar 100, 200 reais. Isso é mentira, isso é uma ilusão, e eu não posso enganar vocês, tá bom? Psicodiagnóstico, ok, que é, né, a mesma coisa que a avaliação diagnóstica, que precisa vir uma hipótese, tá? Porque assim, a gente não vai avaliar do nada. Vai avaliar o quê? O que você quer investigar? Então tem que saber o que quer ser investigado. Terceiro, gente. E aqui a gente vai pular um pouquinho a parte das psicoterapias, né? Da parte da psicologia, e vai para as terapias integrativas. Quem já me acompanha há um tempo já sabe que eu também sou terapeuta integrativa do método Procure Cicatrizes, né, do MPC. Então, como já disse, faz parte das terapias integrativas. Algumas pessoas chamam de terapias holísticas e tem mais um outro nome que eu não lembro. Mas esses dois já estão bons, né? Integrativa porque vai te olhar como um todo, né? A pessoa integralmente, não vai te olhar pela metade, como se você fosse fracionado. E aí no MPC, o objetivo é que chegue à origem da sua dor, da sua queixa, do seu sintoma, já na primeira sessão e não precise de outra sessão. Então ela tem um padrão diferente, tem uma estrutura diferente, e as pessoas buscam com uma variedade de queixas, sejam elas mentais, comportamentais, físicas, e aí ela, né, crenças também, e a partir do que a pessoa busca, ela vai ser atendida, direcionada no que ela está buscando. Então, por exemplo, a pessoa vem, procura a
a psicoterapia, a terapia MPC, porque tem uma questão ali de uma inflamação nervo-ciática que nunca passa. Então, nós vamos buscar na história de vida dessa pessoa quais foram as situações traumáticas que desencadearam isso, que o corpo aprendeu a armazenar e que manifesta essa dor. A pessoa está com uma queixa de uma rinite, de uma sinusite que não passa. E assim, às vezes acontece sempre no mesmo ano, na mesma época do ano. Então, chegou agora, nós estamos em junho, né? Em junho, que é inverno, a pessoa sempre tem uma crise. Aí passa o ano inteiro bem, em junho a crise volta. Dá uma crise mesmo. E aí você buscando na história, por exemplo, a gente consegue encontrar que aconteceram várias situações de separação ou de mortes trágicas, né? Que a pessoa gostava tanto daquela pessoa e foi traumático ver ou saber da notícia daquele óbito, ou teve que se mudar sempre naquela época do ano. Então, quando estava se acostumando com os coleguinhas, quando estava se acostumando com o lugar, já gostava das pessoas, pronto, mudava. Então, são situações que a gente vai investigando, e aí nós vamos mobilizar esse trauma e positivar, ou seja, dando um novo significado. E aí sempre atribuindo também a responsabilidade à pessoa, né? Puxando para ela, olha, você quer ficar bem, a responsabilidade é sua. O terapeuta não vai fazer por você, vai te ajudar, mas não vai fazer por você. Então é importante, muito importante, que você saiba o que você está buscando em todas as linhas, né? Até mesmo na psicoterapia breve, você tem que saber o que você quer, né? Mas a MPC, ela é muito objetiva, porque, gente, uma sessão basta. É muito raro precisar de uma segunda ou terceira sessão. Às vezes o conflito ele é muito grande, muito doloroso. A pessoa às vezes começa a mexer e não quer mais e estagna. A gente tem que respeitar. Então, se a pessoa ela sabe o que ela quer, nós vamos aprofundar. Teve um caso que eu atendi no MPC, que era uma queixa comportamental, e a pessoa ficou, né, travando ali o atendimento. E aí eu falei assim, olha, não tem mais o que ser feito, porque até aqui você deixou ir. Daqui pra frente você não quer mais que toque. E pra mim tá tudo bem, pra você está bem também. A gente precisa deixar isso claro, porque eu não posso assumir 100% da responsabilidade, ó, 50-50. Então, a gente vai por essa questão aí de responsabilidade. Então, MPC, ok? É uma terapia objetiva, faz parte das terapias integrativas, vai te olhar como um todo, toda a sua história, não tem adivinhação, não tem mágica, são muitos estudos, muita ciência para poder chegar na origem emocional, né, do conflito que você apresenta, ou do sintoma, ou da queixa comportamental. Então, todas as áreas têm em comum que precisa da queixa, né, minha gente? Tem que saber o que você quer. Tem que saber o que você quer. E o quarto, para essa live já não se estender muito, que eu nem sei quanto tempo que nós estamos. Eu não sei, gente, quanto tempo que a gente tá, não. O quarto é a psicoterapia, que é diferente da psicoterapia breve. Uma psicoterapia ela pode ter mais de 40 sessões, né? São várias linhas teóricas, então o profissional precisa se basear em uma linha teórica, ele não pode fazer uma salada de frutas, misturar tudo. Eu pego um pouquinho daqui, um pouquinho dali, um pouquinho daqui e misturar tudo. Está errado. Não é isso assim, isso não é psicoterapia, não. Psicoterapia não é papo de comadres, não é lugar de fofoca, não é papo de amigos. Eu costumo falar no enquadre que na primeira sessão que eu faço, eu escuto a queixa, a demanda que a pessoa me traz, e às vezes a pessoa está tão perdida que ela joga tanta coisa e eu coloco, né, no enquadre, olha, eu não sou sua amiga, porém vou te conhecer melhor do que os seus amigos. Porque eu tenho um olhar para isso, né? A gente é treinado aqui, enfim. A gente é treinado e a prática vai dando mais experiência pra gente. Então, você imagina que a pessoa chega na psicoterapia e aí escuta isso, olha, não sou sua amiga. Tem gente que já fica abalada emocionalmente nessa parte, gente. Não precisa. Porque realmente nós não somos amigos dos nossos clientes ou pacientes, depende aí de como o profissional queira falar. Então, é importante você saber disso, que você vai pra psicoterapia, não é pra desabafar e ter alguém batendo tapinha no seu ombro, falando assim, você tem razão, coitado de você, pobrezinho, não tem isso não.
É para você ter responsabilidade e autonomia sobre a sua própria vida, né? Os meus clientes sabem disso. O importante é que você se torne uma pessoa autônoma, que você não dependa mais da psicoterapia, que você não use mais a terapia ou o terapeuta como sua muleta, porque nós não somos. Eu falo para os meus que eu não tenho vocação para ser muleta de ninguém, e não tenho mesmo. Então é importante saber disso. Então, quando você vai para psicoterapia, às vezes começa com uma demanda, porque você se sente constrangido, né? E aí você mente a demanda e depois muda o percurso, e tudo bem, porque a psicoterapia dá para fazer isso, você vai ter mais tempo. E a gente vai conduzindo a sessão com muito respeito, com muita ética, como todas as outras 3 que eu citei, todas elas têm ética, todas elas você será respeitado. E aí vai depender muito da linha teórica, né? Que existe, eu até anotei alguns que existem, para que vocês tenham ciência. Então, comenta aí se vocês sabiam essas teorias, essas linhas teóricas que eu vou falar para vocês. Tem a fenomenológica, e dentro da fenomenológica tem a existencial ou humanista, tem a TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, e não trabalho de conclusão de curso. Tem a linha cognitiva, tem a linha só comportamental. Eu, atendendo as crianças autistas, os adolescentes, eu usava muito a linha comportamental, né? Então, era analista comportamental. Tem a linha positiva, né? Que eu não conheço muito, não posso me aprofundar tanto. A linha analítica, que é da linha junguiana. A logoterapia de Viktor Frankl. A terapia cognitivo-comportamental é do Aaron Beck, da Judith Beck. Tem a psicanálise, que as pessoas só falam de psicanálise, tudo fala que é Freud, e às vezes não sabem nem o que é psicanálise, né, minha gente? Então, dentro da linha da psicanálise, tem algumas vertentes. Tem a freudiana, melaniana, winnicottiana. Winnicottiana é bacana, mas eu não sou da psicanálise, a gente não dá match, não. E tem mais uma que eu esqueci, a lacaniana. Então, cada uma dessas correntes, elas vão te puxando direcionando para um olhar, né? É diferente. Então, é importante que você tenha em mente isso sobre as linhas teóricas também, e é importante que o terapeuta te fale qual a linha teórica dele, tá? Então, pergunte qual é a sua linha teórica, mesmo que você não entenda nada, mesmo que você não saiba nada, é importante que você saiba qual linha que você está sendo atendido. Mas por que isso, Neilde? Porque esse profissional tem que ter uma linha de raciocínio, tem que saber onde que ele está conduzindo. Aí já pensou, a pessoa começa atendendo na psicanálise, depois está atendendo na TCC, aí depois atende na junguiana, né, na linha analítica, aí vai te atender na linha positivista, virou uma bagunça, e você se perde também, e daqui a pouco você não sabe mais o que fazer, né? Então, precisa ter uma linha de raciocínio. A TCC trabalha muito com as crenças, mas não é só isso, tem muito mais. Então, a gente precisa ter ciência e tem que ter essa liberdade. Qual a sua linha teórica? Né? Qual abordagem que você atende? Pergunte isso pro profissional que está te atendendo, ou quando você estiver buscando a terapia, porque as pessoas às vezes só buscam só a psicanálise, porque ouvem falar de Freud, e às vezes não dá certo, gente. Ser atendido por uma linha psicanalítica, às vezes você se daria melhor na cognitivo-comportamental, às vezes você se daria melhor numa linha da logoterapia ou na analítica, enfim. Então, de cabeça, assim, essas são as linhas teóricas que eu me recordo. Então, a gente tem que ter ciência disso, quais são as aprovadas, né, pelo Conselho Federal de Psicologia. Psicólogo, ele não vai te atender com base nas próprias convicções pessoais aí da própria religião, política, estado civil, como que a pessoa se percebe, se ela é hétero, homossexual, pan, enfim. Isso não é o motivo. Então, por isso que lembra, você não vai procurar o seu amigo para fazer psicoterapia, você vai buscar um profissional. Então, a vida pessoal não te diz respeito. Eu quero passar com um psicólogo só se for homossexual. Não vai dar muito certo, não. Entende? Porque daí você já tá buscando uma pessoa que tenha os mesmos padrões que você. E o interessante não é isso. O interessante é que você faça psicoterapia com uma pessoa que te veja, que te ajude, que não vai passar a mão na sua cabeça, que não vai ser aquele, nossa, tem razão, olha, coitadinho de você é uma vítima da sociedade, olha que mundo cruel. E aí vai te adoecendo mais ainda. Essa pessoa precisa, né, esse profissional precisa te ajudar a sair dessa dor.
precisa te ajudar a enxergar, a criar, né, estratégias técnicas, emocionais, psicológicas, né, a gente fala cognitivas, para você sair daquele estágio de dor, né? Então, se você tá nessa situação de que o profissional tá passando a mão na sua cabeça, troca. Conselho da Neilde, pode seguir, troca. Urgente, ó, pra ontem, porque você tá jogando seu dinheiro fora, né? E se você busca algum terapeuta pra ficar te validando o tempo todo, e aí eu abro um parênteses no caso de que se a pessoa está passando por violência física, emocional, moral, não é questão nem de validação, mas de você conhecer os seus direitos. Mas se você está né, e aí fecha parênteses, mas se você está passando por uma situação que você quer validação o tempo todo, que você precisa escutar, que você sempre tem razão, troca e começa a rever também quais são os seus padrões, quais são as suas crenças, porque o profissional não tá lá para isso não, gente. Né? Você não paga a psicoterapia para ter uma pessoa falando para você que você tá certo e que o mundo que tá errado, que você é o alecrim dourado. Não é dessa forma que funciona. A gente tem que trazer você para a realidade com base no que você fala, a forma como você se comporta na sessão, com o que, né, você traz de conteúdo. Então, de novo, psicoterapia também não faz adivinhação. Se você não falar, fica muito difícil trabalhar. Apesar que existem algumas linhas teóricas que trabalham muito o silêncio. E aí, no silêncio, tem muita informação. Lembrei de mais uma linha teórica. Agora, uma não, duas. Tem a Gestalt terapia, que é muito bacana. E tem uma... Voltou? Eu coloco nos comentários pra vocês se eu vou lembrar. Eu vou lembrar. Ai, gente, aquela que... Eu vou lembrar. Já até fiz um encontro com eles, muito bacana. E pra gente já ir pro final, pra ir finalizando... Atenção, existem algumas terapias que fazem parte das terapias complementares ou integrativas, ou holísticas, como você quiser chamar, como a MPC faz parte também, que não são da psicoterapia. Por exemplo, constelação familiar. Constelação familiar nenhum estudante de psicologia aprende na faculdade. Se você quiser fazer uma formação pós-graduação, é uma coisa, mas não tem a ver com a psicologia. A constelação, a aromaterapia. Ai, gente, tem tantos que fazem parte das terapias complementares, né? Das terapias integrativas. E aí, cada uma tem ali os seus prós e os contras. Tem pessoas que vão se dar bem, tem pessoas que não vão se dar bem. Elas não substituem em si a psicoterapia, não substitui um acompanhamento médico, isso precisa ficar muito claro. Elas podem ajudar, por isso que é complementar. Elas podem te beneficiar, mas não vão substituir, entende? Tem pessoas que às vezes fazem uma sessão do MPC e elas ficam tão bem que elas preferem encerrar o processo psicoterapêutico. E está tudo certo. Então, assim, vai beneficiar, mas não pode substituir e não pode ser encarado como psicoterapia, né? Como psicoterapêutico, porque não é. Então, tem várias... tem tanto. Tem tanto que eu não vou lembrar de cabeça agora. Não vou lembrar. Mas, assim, tem várias linhas das terapias integrativas, das terapias, né, complementares. E aí tem gente colocando tudo no mesmo caldeirão, fazendo uma mistureba e comendo como se fosse sopa, né? Tudo junto e misturado, e não é, tá bom? Então acho que precisa colocar isso, fica como bônus essa informação pra vocês. Está precisando de psicoterapia, procura ajuda profissional. Psicólogo não pode ter amigos e familiares, isso está no nosso código de ética. Nós podemos indicar. Se for um caso de extrema urgência, gente, urgência não é porque você tá chorando há uma semana porque terminou o namoro, tá? É um caso de uma crise psicótica mesmo. A pessoa tá tentando se suicidar, por exemplo. Aí o psicólogo pode fazer uma intervenção pontual, se for da família, né? Se for um amigo próximo, pode fazer uma intervenção pontual e já direcionar para os serviços de saúde que vão dar conta dessa pessoa, tá? Então fica bem claro isso. Pode indicar. No MPC, pode ter todo mundo. No psicodiagnóstico, Neilde, pode entender? Não, porque você já vai chegar com informação contaminada. Então, por mais que você faça anamnese, por mais que você aplique os testes, você já está contaminado. Por isso que é sempre outro colega que atende. E na psicoterapia breve não precisa dizer, né, gente? Mesma coisa que a psicoterapia.
Então, qual é o único aqui que pode atender pessoas da família, pessoas próximas? MPC, só, né? Ou se você procurar terapias integrativas. Mas do que eu trouxe para vocês, do que era a proposta, foi respondido. Ficou dúvida? Achou interessante a informação? Gostou do conteúdo? Não gostou? Comenta, eu quero interagir com vocês. Então eu vou deixar essa live salva, para quem não assistiu, assistir depois. Compartilhe com outras pessoas, para que essas pessoas aprendam, gente, a diferença entre a psicoterapia breve, psicodiagnóstico, MPC, saibam a diferença e que esse conhecimento traga luz à vida dessas pessoas e pare esses preconceitos, né? Como a gente fala, psicoterapia não é pra louco, mas a gente precisa, né? Que louco que é esse? Eu não atendo nenhum. Mas que as pessoas saibam diferenciar e até mesmo para procurar melhor, tá? E, mais uma informação bônus. Obrigada, Manuela. Pode passar em psicoterapia por convênio. Presta atenção, quem tem convênio, tá? Quem tem encaminhamento médico, precisa de CRM, tá? Assinatura e carimbo lá com encaminhamento para psicoterapia. Se você não tem convênio médico, você tem 3 opções. SUS, vai na UBS, na Unidade Básica de Saúde da sua região, procura pelo serviço, vê como que funciona, porque depende da região, do município, tem algumas informações diferentes, então se informa como funciona. Segunda alternativa, para quem não tem convênio médico, faculdade de psicologia, quem atende são os alunos que estão ali no último ano, né, o 9º e o 10º semestre, último ano de psicologia. E essas pessoas são supervisionadas por psicólogos formados com anos de experiência. Então, assim, muitas pessoas eu atendi na faculdade que me ajudaram também a ter uma base para sair mais preparada para atender, né, depois de formada. Agora como profissional, não mais como estudante. Então, tem essa opção. E o terceiro é o particular. E assim, dica de ouro da Neilde, para de pedir valor social. Psicólogo é gente, paga conta como você também, né? Então a gente precisa desse valor e nós temos valores tabelados. A gente tem um valor mínimo para uma sessão de psicoterapia, para uma avaliação, para um acompanhamento, né? Tem uma tabela enorme, diferenciando aí os valores. Então, procura, se você tem essas 3 opções, a UBS, faculdade de psicologia ou particular. Então, se você está procurando particular, paga o valor que esse profissional está pedindo. Se você acha que vai ficar muito pesado no orçamento, se organiza ali para uma psicoterapia breve e aí vai, filho, ó. Trabalha bastante, porque 10 sessões dá para fazer muita coisa. Ou se dá. Então, cada um sabe do seu orçamento, cada um sabe da sua realidade, mas não peçam mais atendimento gratuito para profissionais particulares, tá? É gente como você, é a profissão é a nossa profissão, né? Assim como é um advogado, como é um médico, assim como é um operador de caixa, assim como é um motorista de ônibus, como é um cobrador. Então, se está te atendendo de graça, está desfalcando no orçamento desse profissional. Beleza? Então pare com essa mentalidade de pedir tudo de graça para os outros. Esse é o trabalho dessas pessoas, assim como você não gostaria que pedissem para você um atendimento gratuito ou um serviço gratuito, né? Uma prestação de serviço não paga, não remunerada. Belezinha? Então, gratidão a você que participou até aqui. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas que eu deixo salvo e deixe nos comentários para que o Instagram ajude a mexer no algoritmo dele e outras pessoas também tenham acesso a esse conteúdo e acabe de uma vez por todas com essas mentiras, essas calúnias que ficam inventando e até mesmo elucide para muitas pessoas que estavam com muita informação e precisavam ali de um filtro. Um beijo, bom final de semana para vocês.